Olá pessoal, meu nome é Rony Schaffel, eu sou hematologista, professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho postado uns vídeos aí com comentários da parte relacionada às doenças do sangue, a parte hematológica de vários assuntos, e o foco agora tem sido o coronavírus 2 e o Covid-19. Eu já tinha postado um vídeo sobre o uso do plasma, da transfusão de plasma em pacientes curados da infecção pelo coronavírus 2, vocês podem conferir. E hoje eu queria falar sobre um outro assunto que rodeou muitos grupos de WhatsApp e criou muita polêmica, que foi um estudo, um suposto estudo que teria dito que o coronavírus, na verdade, o Covid-19, que é a infecção causada pelo coronavírus 2, é uma doença hematológica, não é uma doença, vamos dizer, do pulmão. É, na verdade, uma doença do sistema sanguíneo. Então, antes de mais nada, vamos começar com uma introdução especificamente como é que funciona o sistema sanguíneo do ponto de vista e como é que o artigo diz que o coronavírus poderia ser uma doença hematológica. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que dizer o seguinte: o glóbulo vermelho é uma estrutura. O glóbulo vermelho ele não é exatamente uma célula, porque ele não tem núcleo, que chama hemácia ou eritrócito. O que o glóbulo vermelho faz é carregar dentro dele uma quantidade enorme de uma molécula complexa, uma proteína chamada hemoglobina. Então, o glóbulo vermelho é o carreador da hemoglobina. A hemoglobina é a substância da vida. Por quê? Porque é graças à hemoglobina que o oxigênio ele sai do pulmão e chega tão distante, por exemplo, quanto os nossos pés ou o nosso cérebro, e o gás carbônico faz o caminho inverso. As células produzem o gás carbônico e eliminam, e através da hemoglobina ela é levada e conduzida até o pulmão, onde ela é liberada pela nossa respiração, ok? Pela nossa expiração, no caso. Então, a hemoglobina ela recebe esse nome por causa de duas estruturas que existem nessa molécula. Uma são as globinas. As globinas são proteínas bastante complexas e que cada hemoglobina tem 4 cadeias de globina, ok? São proteínas e isso a gente vai deixar de lado, não é tão importante para esse vídeo hoje. Junto com as globinas existe uma molécula chamada M. O M é uma molécula que é encontrada inclusive em estado livre na natureza, mas dentro da hemoglobina, esse M tem uma protoporfirina, que é uma substância orgânica, não vem ao caso, é uma protoporfirina, e dentro dessa protoporfirina existe ferro, o ferro. Tá? E é por isso que a falta de ferro é uma das causas mais comuns do mundo de anemia, porque precisa de ter ferro para que a hemoglobina funcione normalmente. Tá? Então esse ferro fica ligado nessa parte M, e esse ferro na parte M ele faz com que o oxigênio grude. Tá? É aí que o oxigênio gruda, a globina estabiliza tudo e nós temos a hemoglobina que fica dentro de um glóbulo vermelho, uma hemácia, um eritrócito, e é conduzido do pulmão para os tecidos, do tecido para o pulmão, isso dentro da circulação sanguínea, ok? Então, o que esse trabalho fez basicamente foi fazer um estudo da conformação das proteínas do vírus, do coronavírus 2, e procurou onde que dentro da hemoglobina essa conformação dessas proteínas poderia interferir. E eles demonstram matematicamente, na verdade isso é toda uma demonstração matemática e pela estrutura, isso é tudo computador, que essas proteínas poderiam prejudicar a função da hemoglobina ligando dentro do M, ligando no M e deslocando ferro de dentro do M, tá? E com isso você não teria ligação de oxigênio e o ferro ficaria livre. As consequências disso seriam muito ruins. O oxigênio não seria ligado nessa hemoglobina e, portanto, a pessoa ficaria sem oxigênio. Então, eles tentam explicar por que o oxigênio, as pessoas ficam tão sem oxigênio na Covid-19. E, em segundo lugar, o ferro livre, ele ficaria circulando e causando inflamação. Ferro livre é uma substância realmente muito tóxica, que quando está em nível aumentado pode causar problema.
todos nós temos ferro circulando livres, ok? A gente dosa no laboratório esse ferro e todo mundo tem ferro, tá? Mas, teoricamente, segundo os autores, o aumento do ferro poderia ocasionar um estado inflamatório que a gente sabe que tem a ver com a forma grave da Covid-19. Então, isso é, em pequenas linhas, o resumo dessa ideia. Então, qual é o meu comentário para vocês? Eu acredito que o coronavírus 2 inibe a hemoglobina e libera, e com isso não é uma doença do pulmão, é uma doença hematológica? Não, eu não acredito. E eu vou explicar por quê. Número 1, esse artigo nunca foi publicado. Esse artigo foi retirado de um repositório em que as pessoas botam os artigos e de lá vai para as revistas. Então, esse trabalho nunca foi julgado pelos seus pares e nunca foi publicado. 2, não existe nenhum estudo, nenhum experimento humano que demonstre que isso acontece. Inclusive, no artigo, o que eles fazem é basicamente um estudo por computação, uma tecnologia chamada bioinformática, tá? Chama-se bioinformática. Então, tudo é feito pelo computador, as estruturas são comparadas, são associadas e veem o que acontece. Não tem gente nessa história, não tem sequer animais, estudos em animais para comprovar isso. Então, muito teórico. Além disso, o pior para mim é que não tem um substrato, não tem lógica, tá? Para as coisas funcionarem da teoria para a prática, é necessário que tenha uma ponte chamada lógica. A coisa tem que ser lógica. Então, só para vocês entenderem por que eu acho que não é lógico, o coronavírus não circula no sangue. O vírus não circula, ele chega pela boca, ou pelo nariz, ou pelos olhos, se instala na garganta, às vezes até no intestino, às vezes vai até para o pulmão, mas ele não circula no sangue. Então é difícil entender como é que proteínas do coronavírus vão parar dentro do glóbulo vermelho e vão inibir as hemácias. Além de tudo, a oxigenação baixa está associada com a doença pulmonar grave. Ninguém demonstrou que oxigenação baixa tem a ver, na verdade, com a infecção pelo coronavírus. Eu imagino que se fosse verdade, ia ter um monte de gente sem infecção pulmonar, mas com oxigênio baixo no sangue. Isso não foi demonstrado. Outra coisa, essa história de que o ferro fica livre, que o ferro inflama, também ninguém demonstrou, nem o artigo, na parte de discussão, ele substancia de forma alguma essa história de que ferro, de que hemoglobina. Então, o coronavírus, ele atua no sangue de diversas formas, desde coagulação até leucócitos e linfócitos. Então, é fato, existe um componente hematológico nessa infecção, mas cuidado, não é nem de longe o principal. Nada disso. Covid-19 não é uma doença hematológica, tá? Covid-19 ainda é uma doença de interesse dos pneumologistas por afetar muito o pulmão e dos infectologistas, além de ser uma doença que nos interessa a todos nós, que fazemos pesquisas, que somos médicos e que estamos na frente de batalha e que precisamos achar um jeito de tratar essa doença, ok? Então, mais um vídeo para vocês e tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.